Oi, o meu nome é Nathalie. Oi, eu sou a Samara. Oi, eu sou a Júlia. Meu nome é Líria. A nossa apresentação é sobre as questões geopolíticas no período contemporâneo, mais especificamente, as relações de cooperação e conflito, os novos significados da guerra e o peso do nacionalismo ou regionalismo no mundo árabe. As integrantes do grupo são Júlia Carvalho, Líria Picon, Nathalie Aureliano e Samara Fernanda. Todas nós somos alunas do terceiro Logística B. Estes são os tópicos que abordaremos nesta apresentação. O nosso tema, dentro do mundo árabe, será Israel e os conflitos que perpassaram a sua historiografia. Israel é um país localizado geograficamente no Oriente Médio. É banhado pelo Mar Mediterrâneo e faz fronteira com o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano. Essa região é uma das mais conflituosas do globo em razão da diversidade religiosa e da adversidade política entre os povos que a habitam. Mais precisamente, os árabes e os judeus. Entre os seus conflitos, o mais marcante se dá contra os palestinos. Conhecendo sua localização, é necessário também entender um pouco sobre os dados socioculturais de Israel atualmente. Em primeiro lugar, a população de Israel é formada por 41% de israelenses nativos de origem europeia, 40% de europeus, africanos-americanos e médio-orientais e apenas 19% de árabes. Em relação à religião, a mais presente no país é o judaísmo, com 80,5% de alcance. Depois, o islamismo, com 14,7%, seguido pelo cristianismo, com 3,25%, e, por fim, os drusos, com 1,6% da população. Os principais setores econômicos do país são as indústrias de alta tecnologia, os softwares e o turismo. Falando mais especificamente sobre os produtos em si, tem-se que os principais produtos agropecuários produzidos são frutas cítricas, vegetais, carne de boi, aves e produtos derivados do leite. Os principais produtos industrializados produzidos são produtos tecnológicos, papel, tabaco, bebidas, plásticos e produtos químicos. Os principais produtos exportados são máquinas, softwares, equipamentos, tecidos e produtos químicos, e os principais produtos importados são combustíveis, diamantes brutos, equipamentos militares e máquinas. Os principais parceiros econômicos de Israel para a exportação são Estados Unidos, Hong Kong e Bélgica. Já os parceiros para importação são Estados Unidos, China, Alemanha e Bélgica. Em uma consulta na plataforma Comixstat, disponível ao público, foi possível também conhecer estatísticas gerais sobre a balança comercial de Israel. De janeiro a agosto de 2021, o país exportou 367,7 milhões de dólares, enquanto importou 691,9 milhões de dólares, obviamente com um salto bem negativo. Bom, conhecendo as condições de Israel atualmente, é importante saber que a história de Israel está intimamente ligada à história do povo judeu, que foi expulso da Terra Santa pelos romanos entre o século I e III depois de Cristo, no período chamado Diáspora. Essa Terra Santa que eu mencionei representa justamente o território que hoje é conhecido como Israel. O então Reino de Israel, chamado de Judá ou Judéia na época, foi alvo de diversos conflitos ao longo dos séculos, como a invasão do Império Assírio em 722 a.C., que culminou em destruição do Templo de Salomão e na escravidão do povo judeu, e a dominação do Império Romano, que eliminou o nome Israel e batizou o território como Palestina. Essa invasão foi respondida como uma rebelião, e foi essa rebelião que levou os romanos a expulsarem os judeus e a proibir manifestações da cultura daquele povo. E foi aí que aconteceu a diáspora judaica. Diáspora significa dispersão de um povo, e nesse caso, trata-se da dispersão de judeus pelo mundo, motivada pela perseguição religiosa, política e étnica após a invasão do Império Assírio. Hoje em dia, Israel é um Estado judeu criado em 1948 na antiga região da Palestina, no Oriente Médio. A ocupação da área foi feita de forma gradual, a partir do primeiro encontro sionista, que é um movimento internacional judeu, em 1897.
Nele ficou definido que os judeus retornariam em massa à região da Terra Santa, em Jerusalém, de onde foram expulsos pelos romanos lá no século III d.C., como a gente já apresentou. E foi aí que começou, então, na época desse encontro, a migração judia para a Palestina, que era o nome dessa região no final do século XIX. Porém, na área que então pertencia ao Império Romano, já viviam cerca de 500 mil árabes. À medida que a imigração de judeus aumentava, foram surgindo os confrontos, obviamente. No início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, já haviam 60 mil judeus vivendo na Palestina aproximadamente. Na Segunda Guerra Mundial, o fluxo de imigrantes aumentou ainda mais, porque milhões de judeus se dirigiam a essa região porque eles estavam fugindo das perseguições dos nazistas lá na Europa. Após uma tentativa frustrada da ONU de resolver o confronto com a criação de um Estado duplo, ou seja, um Estado que seria árabe e judeu ao mesmo tempo, Israel declarou independência em 14 de maio de 1948. Nesse ano, os judeus na Palestina já somavam 600 mil. Naquela época, as tensões entre os dois povos aumentou quando a comunidade internacional deu ao Reino Unido a tarefa de estabelecer um lar nacional na Palestina para o povo judeu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui, com essa imagem, fica bem claro e é possível entender como o território de Israel é importante para mais de uma religião e por que o conflito está concentrado justamente nesse lugar. Em uma mesma região da Cidade Velha de Jerusalém, encontram-se o bairro muçulmano e o bairro judeu, que dividem entre si o Muro das Lamentações, a Mesquita do Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha, que são pontos sagrados para as religiões. Além disso, também entram no conflito a religião cristã, que considera Jerusalém como sua terra santa, já que, de acordo com o livro sagrado cristão, que é a Bíblia, Jesus foi levado para Jerusalém logo depois que ele nasceu. Ademais, além da presença de muçulmanos, cristãos e judeus na Cidade Velha de Jerusalém, também há uma pequena comunidade armênia de cerca de 500 pessoas. Dessa forma, a Cidade Velha de Jerusalém representa justamente a diversidade desse território, que faz parte da história de várias religiões de uma só vez. Agora, vamos falar um pouco sobre as relações internacionais de Israel, ou seja, sua participação na política externa do globo. A principal relação a ser mencionada se dá entre Estados Unidos e Israel. Trata-se de uma parceria mutuamente benéfica que reforça os valores morais e os interesses estratégicos da América e promove a paz e a estabilidade entre as duas nações. Essa relação é um pilar fundamental da estrutura de segurança regional da América. Israel é um farol de interesses e valores compartilhados em uma região criticamente estratégica. É uma forte relação estratégica que conta com a cooperação bilateral aprimorada em segurança interna, segurança cibernética, espaço, sustentabilidade e outras áreas importantes. Além disso, ambos os países são aliados militares. Israel é um dos maiores receptores de ajuda americana, grande parte destinada a subsídios para a compra de armas. De acordo com uma pesquisa encomendada pela BBC no ano passado, os Estados Unidos foi o único país ocidental com uma opinião favorável a Israel. Os palestinos também, habitantes da região, por sua vez, não têm apoio aberto de nenhuma outra potência. Além da parceria com os Estados Unidos, Israel também está integrado em outros blocos econômicos internacionais, como, por exemplo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A participação no OCDE permitiu a Israel mais acesso a determinados tipos de fundos de investimento controlados, que são obrigados a reservar parte de suas participações para os países desenvolvidos. Além disso, o país também tem tratados com o Mercosul em um acordo de livre comércio. O objetivo dessa parceria é eliminar as fronteiras comerciais e promover as condições para a livre competição entre as empresas desses países. Por fim, existe um acordo entre Israel e os Emirados Árabes, que representa
representou mais um passo na política externa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na manutenção de aliados e parceiros comerciais no território. O pacto ficou conhecido como o Acordo de Abraham ou o Acordo de Abraão, como o primeiro desse tipo desde que Israel e Jordânia assinaram um tratado de paz em 1994, e versa sobre a cooperação diplomática, comercial e segura, além de lançar uma agenda estratégica para o Oriente Médio. As condições atuais de Israel são fruto dos processos vivenciados durante o passar dos anos. Por isso, apresentaremos uma breve cronologia de sua história, até para que fique mais claro as razões do conflito que assola até hoje o território. Em 1947, a ONU aprova a resolução que prevê a partilha da Palestina, criando um Estado para Jerusalém, recentemente vitimados pelo Holocausto na Europa. Jerusalém teria status internacional. A Liga Árabe recusou veementemente a proposta. Em 1948, a Inglaterra, que ocupava a região desde a Primeira Guerra, retira suas tropas. O Estado de Israel é proclamado Egito, Iraque, Transjordânia, Líbano e Síria. Promovem ataque. Israel vence e ocupa toda a Galileia e o deserto de Negev. Com o cessar-fogo, Israel devolve a Cisjordânia aos árabes, que unificam com a Transjordânia, criando o reino da Jordânia. A faixa de Gaza passa a ser dos egípcios. Os palestinos ficam sem território próprio. Em 1956, ocorreu a Guerra de Suez. O Egito, sob o comando de Gamal Nasser, nacionalizou o Canal de Suez. Enquanto isso, Israel, com apoio da Inglaterra e França, atacou o Sinai e chegou ao Mar Vermelho. Estados Unidos e União Soviética obrigam Israel a recuar. Em 1967, ocorreu a Guerra dos 6 Dias. Entenderemos mais sobre esta guerra conforme o decorrer da apresentação. Em 1983, tem-se a Guerra do Yom Kippur. Também apresentaremos mais informações sobre ela em breve, pois trata-se de uma guerra que marcou a história do território. Em 1987, ocorre a Intifada. Populações palestinas sob controle israelense se revoltam e lutam nas ruas, normalmente com armas simples, como paus e pedras. Já na década de 90, acordos de paz têm avanço e palestinos ameaçam a receber territórios sob a administração da autoridade palestina. Por outro lado, o avanço de colonos judeus às condições de vida impostas a palestinos, a questão da volta dos refugiados e da divisão de Jerusalém, e o crescente fundamentalismo islâmico acirram tensões entre os dois povos. Em 2000, acontece uma segunda intifada. O general e presidente Ariel Sharon visita a esplanada das mesquitas em Jerusalém Ocidental. O ato é visto como provocação e detona nova revolta popular. Atualmente, no século XXI, o grupo islâmico Hamas vence as eleições parlamentares palestinas. Na prática, assume o controle da faixa de Gaza. Porém, um ano depois, após a trégua de 6 meses entre Hamas e Israel, o grupo islâmico passa a lançar foguetes na faixa de Gaza, em direção a Israel. No fim do ano, Israel responde com ataques aéreos, matando mais de 400 pessoas. O último acontecimento que marcou o conflito ocorreu em 2009, quando Israel invadiu a faixa de Gaza. Como a Guerra dos 6 Dias foi um dos confrontos mais marcantes, estudaremos a mais fundo. Ela ocorreu do dia 5 de junho até dia 10 de junho de 1967. Israel lutou contra o Egito, Síria e Jordânia na guerra mais curta que existiu entre os conflitos árabes e israelenses. Ela foi a ação surpresa realizada pelas Forças Armadas de Israel contra esses 3 outros países. O início da guerra está ligado com a exigência por parte do presidente egípcio Nasser da retirada das tropas da ONU
que havia se estabelecido no Canal de Suez após a saída das tropas francas britânicas em 1956, colocando seus soldados em posição de combate, além de, além de fechar o Golfo de Aqaba, bloqueando o Porto Sul israelense, e assinar um acordo militar com a Jordânia. A principal consequência da Guerra dos Seis Dias foi a ocupação de Israel nas colinas do Golã, Península dos Sinais até o Canal Suez, Cisjordânia e a faixa de Gaza. No primeiro dia, ocorrem os ataques aéreos promovidos por Israel para atacar as forças aéreas da Síria. Também neste dia, Israel captura algumas das cidades importantes. No segundo dia, Israel cercou Jerusalém. No terceiro dia, Israel sofreu uma pressão internacional para aceitar o cessar-fogo e dar fim à guerra, o que não aconteceu mesmo assim. Já no quarto dia, o exército israelense captura Hebron e consolida a Cisjordânia. No quinto dia, Israel tomou a Estreita de Trã e o seu exército no Planalto de Golã. Já no sexto dia e último dia de guerra, Israel captura as colinas de Golã e assume o controle sobre o mar da Galileia e, por fim, assina o cessar-fogo. A própria dinâmica do desenvolvimento da guerra favoreceu Israel na ocupação dos territórios vizinhos, valendo ressaltar, portanto, que tal ocupação não foi planejada e tinha caráter definitivo, como elucida o sociólogo Cláudio Camargo em sua obra de guerra Árabes Israelenses, A Guerra dos Seis Dias. Foi um conflito que nenhuma das partes desejava e que, ao contrário do que possa parecer, careceu de planejamento político e estratégico por parte de Israel, embora muitos analistas árabes acreditassem que o conflito foi deliberadamente provocado pelos israelenses para expandir seu território. Contudo, a conquista e a ocupação da Cisjordânia e das colinas de Golã foram definidos ao longo das batalhas e não estavam nos planos iniciais das estratégias israelenses. Após o cessar-fogo, assinado no último dia da Guerra dos Seis Dias, Israel não aceitou desenvolver os territórios ocupados dos países vizinhos, e essa postura unilateral resultou anos depois em um conflito, a Guerra de Yom Kippur, quando o Egito e a Síria atacaram simultaneamente Israel para retornar às terras ocupadas. A Guerra de Yom Kippur começou em 6 de outubro de 1973, quando as tropas egípcias e sírias fizeram ataques militares contra bases israelenses na região do Suez. A guerra acabou tendo esse nome porque se iniciou no feriado em que os judeus comemoravam o Yom Kippur, que significa o Dia do Perdão. Os egípcios atacaram os israelenses atravessando as águas do Canal de Suez por meio de mangueiras e pontes de asfalto, enquanto os sírios atacavam pelo lado da colina de Golã. As baixas do exército árabe foram poucas, o que garantiu o êxito do ataque. Não demorou para o exército israelense começar a reação contra o inimigo. A Marinha de Israel conseguiu derrotar as embarcações árabes e expulsar por terra os soldados egípcios e sírios no mar Mediterrâneo. Após um intenso combate, Israel conseguiu novamente derrotar os árabes e manter o território conquistado desde 1967. Essa guerra teve como principal consequência a crise do petróleo, que causou sérios problemas econômicos para os países ocidentais aliados de Israel nos anos de 1970 e 1980. Os países árabes eram os principais produtores de petróleo do mundo e aumentaram o preço do barril como forma de retaliar o Ocidente por apoiar Israel na guerra.
Por fim, sobre o peso do nacionalismo perante o povo e o governo de Israel, sabe-se que o nacionalismo étnico sempre predominou, embora haja alguns traços do nacionalismo cívico na política israelense. Os palestinos israelenses são cidadãos. Eles votam, podem organizar-se em partidos políticos e podem eleger representantes ao parlamento. Ao mesmo tempo, também podem ser sumariamente expulsos das sociedades e privados da cidadania. Seus direitos civis são frágeis e menos estáveis que os dos judeus israelenses. Tudo isso porque o nacionalismo étnico está ligado com a criação da ideia de que quanto mais pura a etnia dominante, mais direitos terá. O nacionalismo étnico também sempre gera confrontos contra outras etnias que vivem em áreas próximas e preocupações com casamentos interétnicos. Dessa forma, o conflito entre Israel e Palestina é intensificado, uma vez que o contato entre as etnias significa um problema para o nacionalismo étnico vigente. O projeto de lei que define o nacionalismo étnico, então, ele representa um apartheid em Israel, dessa vez contra os palestinos não israelenses que vivem na Cisjordânia e em Gaza. Ali sim, já se criaram territórios específicos para os não-israelitas idênticos aos que se viram na África do Sul, criados para manter cercados os africanos. Por isso, pode-se concluir dizendo que hoje em dia, além do conflito de interesses quanto ao território sagrado de Jerusalém para cada religião ali presente, o nacionalismo étnico é germe das guerras raciais. Obrigada.